Questão 9 é mais uma questão de aritmética, dessa vez é uma questão sobre juros simples. E eu vou dizer uma coisa, é uma questão maldosa, hein? É porque tem informações escondidas nas entrelinhas do enunciado. Eu vou mostrar. Olha só, dois capitais A e B, sendo que A é maior que B, capitais A e B. O A é o maior, cuja diferença entre os mesmos é igual a isso aqui. Pô, meu filho, quer ver se eu sei fazer fração? Essa diferença é igual a 2/3 de, o D é vezes, né? 2/3 de 3/5 de 1/8 de 4.000. Fazer essa continha michuruca de fração aí. Ó, pode cortar o 3. 1/8 de 4.000 é 500. E aqui 500 por 5 dá 100. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 100, 200. Tá, então dois capitais A e B com A maior que B, cuja diferença entre os mesmos é igual a isso aqui, que é R$200. Então, esses capitais aqui, eu vou chamar, o A é o maior, tá? Ele falou que o A é o maior. Então, o A eu vou chamar de B mais 200. É o capital A. E o capital B, eu vou chamar de B mesmo, tá? Então, o capital A é R$200 a mais. Bom, eles foram aplicados as taxas de juros simples, e essas taxas são as seguintes. O capital maior, que é esse aqui, ele foi aplicado a 20% ao ano. 20% ao ano. E esse aqui, o capital menor, foi aplicado a taxa de 30% ao ano. Agora vem a maldade. Após 257 dias de aplicação, o investidor solicitou o resgate do maior valor aplicado. O maior valor aplicado é isso aqui, ó. Solicitou o resgate do maior valor aplicado e mais os juros das duas aplicações que naquela data representavam valores iguais. Olha que frase maldosa. Olhando assim, parece uma frase tão inocente, né? Já vou voltar nela. Olha aqui o que ele pergunta. Sabendo que o ano comercial possui 360 dias e que em qualquer dia do ano que o investidor resgatasse as aplicações, ele receberia o rendimento proporcional ao tempo de aplicação, é correto afirmar que... Aqui é a mesma coisa que eu repeti. Aqui as opções. O valor total aplicado, quer dizer, o A mais B, é menor do que 900... Se os dois capitais fossem resgatados no final do primeiro ano, eles teriam rendido juntos 1/4 do seu valor. O capital menor corresponde a 60% do maior. Quer dizer, eu tenho que descobrir quem é A e quem é B, né? Claro, basta saber o B. Você sabendo o B, automaticamente você sabe o A. Certo, então vamos voltar lá naquela frase que eu falei que é uma frase maldosa. Olha só. Primeira coisa, esse número 257, né? O número quebradinho é esse? Você vai fazer conta com esse número de dias? Porque na verdade você vai ter que fazer uma proporção. No ano inteiro, que são 360 dias, você tem esses rendimentos. Com 257 dias, você vai ter X. Aí você vai fazer uma regra de 3 que vai ficar com esse número quebradinho aqui. Já é a primeira maldade, né? E 257 não é múltiplo, nem divisor, nem tem fator comum com 360. Olha aqui, ó. 257 não é nem múltiplo de 3, nem de 2, nem de 3, nem de 5. Quer dizer, vai ficar 257 mesmo. 257 sobre 360 vezes a taxa de juros. Vai ficar uma conta chata. Mas olha só, após 257 dias, o investidor solicitou o resgate do maior valor aplicado e mais os juros das duas aplicações, que naquela época representavam valores iguais. Calma aí, quem representavam valores iguais? Os juros das duas aplicações eram valores iguais? Ou era o maior valor aplicado que era a mesma coisa que os juros das duas aplicações? Olha só a imprecisão da linguagem corrente, né? Quando você fala assim,
eu convidei Carlos e seus primos Lucas e Mateus, que são flamenguistas. Calma aí. Quem são os flamenguistas? Lucas e Mateus ou são os três? Quando você escreve uma frase desse jeito, na linguagem corrente, não fica claro quem é quem, né? Então aqui, nessa frase, você tem que entender se está sendo dito que o maior valor aplicado é igual aos juros, somados os juros das duas aplicações, ou será que ele está se referindo a valores iguais para os juros das duas aplicações? Quer dizer, os juros dessa aplicação igual aos juros dessa aplicação. Então, já surge aí um problema de dupla interpretação. Na verdade, você tem que decidir isso aqui. Raciocinar com o sentido. Na verdade, pelo sentido não tem como você saber, né? O caso lá dos garotos, os flamenguistas, não dá para você descobrir se você está falando que os flamenguistas são os dois irmãos ou se são os três. Fica impreciso, né? Mas aqui, pela matemática, dá para você descobrir quem que pode ser igual aqui. Olha só, valor aplicado pode ser igual a esses juros? Digamos que você tem aqui um valor aplicado maior e um valor aplicado menor. Você tem esses dois valores aí. Seria o A e o B, né? E além disso, você tem os juros dessa aplicação e os juros dessa aplicação. Os juros dessa primeira aplicação aqui é 20%. 20% é quinta parte, é mais ou menos um negócio assim, né? E os juros dessa aqui é 30%. Num ano. Isso aqui é num ano. Eu pergunto a vocês. Pode ser este valor aqui igual a este valor em menos de um ano? Olha, se passar um ano, que daria 20% e 30%, não chegaria a inteirar esse valor aqui. Porque esse valor é mais da metade do total. Se você fizer as contas aqui, você vai ver que não tem como 20% disso, mesmo que fosse 30 e 30, tá? Em 257 dias de 360, que é 2/3 do ano, não teria como esses juros aqui chegarem a esse valor. Não tem como igualar. Isso aqui só ia igualar lá para 2 anos e pouco de aplicação. Uma conta chatinha, quebradinha, que eu não vou fazer. Então não tem como ser isso, valor aplicado ser igual aos juros. Agora, e os juros? Será que ele está se referindo a esses juros? Ele está falando que esses juros dessa aplicação é igual a esses juros dessa aplicação. É como se fosse os irmãos. Os irmãos são os flamenguistas, mas os três garotos não são. São só os dois irmãos. Será que você teria como esses juros serem iguais a esses juros aqui? Olha só, juros. O que é os juros? É capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente chama taxa de I, né? Vem da palavra inglesa income, que quer dizer renda. Se usasse taxa, ia ficar C vezes T vezes T. Então a gente usa o I para representar a taxa de juros. Então olha só, você vai ter que esse capital aqui, esse aqui é o capital B, esse aqui é o capital B mais 200. Então você vai ter esse capital vezes a taxa. Só que a taxa não vai ser 20%, vai ser 20%. E você vai multiplicar por isso aqui, 257 sobre 360. É proporcional, né? Você vai fazer uma proporção. Claro, se você tivesse... É igual na caderneta de poupança, com rendimento diário, né? Caderneta de poupança antigamente, você só pegava os juros se deixasse o dinheiro lá um mês inteiro. Mas tem aplicação, hoje é diferente. Tem aplicação que você consegue a proporção por dias. Então 257 sobre 360 é a proporção. Que ele fala isso aqui, né? Em qualquer dia do ano, o investidor resgatasse, receberia um rendimento proporcional. Então é isso aqui. Então esse primeiro capital, com a taxa de 20%, com essa proporcionalidade, esses juros seriam os juros do primeiro capital. E os juros do segundo capital
que a gente está conferindo se eles podem ser valores iguais. A gente viu que os juros não podem dar igual a isso aqui em menos de um ano. É um tempo muito curto, né? Para esse juro ultrapassar isso aqui. Tá, então esses juros do primeiro capital tem que ser igual aos juros do segundo capital. O segundo capital é B, a taxa é 30%. Mas aí você vai fazer uma proporção, 257 sobre 360 do ano. Se fosse um ano, se fosse seria 20% e 30%. Mas não é um de um ano, é 257 por 360. E aí, olha só que beleza. Isso corta. Quer dizer, não interessa o número de dias que você vai colocar aqui, esse fator sempre vai cortar com esse. E aqui, ó, o 100 vai cortar aqui, aqui eu posso cortar o 10, e a gente fica simplesmente com isso aqui, ó. 2 vezes B mais 200 é igual a 3 vezes B. Então isso aqui vai ficar 2B mais 400 é igual a 3B. Passo 2B para lá, vai ficar com B igual a 400. E o que é interessante é que em qualquer dia do ano, o rendimento desse vai ser igual ao rendimento desse. No primeiro dia do ano, eles estão com zero. Zero é igual a zero. No segundo dia do ano, o juro daqui vai ser igualzinho ao juro daqui. Depois de um ano também. E depois de um mês também. Depois de 6 meses também. Depois de 257 dias também. É porque esses capitais são 400 e 600. O A vale 600 e o B vale 400, que é 400 e 200 reais a mais, né? Mas esse aqui você está aplicando com juros de 30% e esse aqui está aplicando com juros de 20%. Quando você multiplicar capital vezes a taxa, não importa o tempo vai cortar, vai dar a mesma coisa. 400 vezes 30% é a mesma coisa que 600 vezes 20%. Então a única forma de você ter juros iguais nas duas aplicações é com isso aqui. Então, essa foi a malandragem que eu vi aqui nessa frase, tá? A pessoa poderia, e quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com essa dúvida. Pode ser isso ou pode ser isso. Mas isso aqui não pode ser por causa desse problema. Esse rendimento aqui não é suficiente para dobrar o capital num prazo menor que um ano. Ele teria que ser um juro maior, né? Ia ficar uma conta chatinha. Mas esses aqui, eles podem ser iguais? Sim, juros simples, ou eles são iguais toda a vida, ou eles são diferentes toda a vida. Então eles têm que ser iguais toda a vida. Toda a vida porque não importa o tempo, porque o tempo vai cortar aqui quando você iguala os juros. Tá, então isso aqui que está acontecendo, tá? O capital A, ele é de 600 reais e o capital B é de 400 reais. Vamos ver se com isso aqui a gente pode responder as perguntas. Então, letra A, o valor total aplicado é menor do que 900? Não. O valor total aplicado é 1.000. Então, não é menor que 900 coisa nenhuma. Letra B, se os capitais só fossem resgatados no final do primeiro ano, eles teriam rendido juntos 1/4 do seu valor. Teriam rendido, calma aí. Esse aqui é 20% e esse aqui é 30%, é? Esse aqui está aplicado a 20% ao ano e esse aqui a 30% ao ano. Então, você vai ter aqui 20% disso é 120 reais. Esse aqui, 30% disso é 120 reais também. Eles estariam rendendo juntos 240 reais. 240 reais em comparação com 1.000 reais, isso aqui é 1/4 desse valor? Não. Isso aqui é menos de 1/4. 1/4 seria 250, né? Quarta parte. Então não é 1/4 do seu valor, coisa nenhuma. Essa aqui está errada. Letra C, o capital menor corresponde a 60% do capital maior. Tá certo isso? Isso aqui é 60% disso? Tá errado, né? Ó, 60% disso aqui é 360. Não é a mesma coisa. Isso aqui está errado. A correta só pode ser a D, né? Vamos ver aqui. Após o resgate do maior valor aplicado,
e dos juros das duas aplicações? Então ele resgatou. Tirou esse dinheiro de lá, resgatou isso e mais os juros. Resgatou tudo isso aí. Então, após o resgate do maior valor aplicado e dos juros das duas aplicações, sobrou o B lá. O B vai continuar aplicado? Se for mantida a aplicação do capital menor, isso aqui, a mesma taxa após meio ano, ó, meio ano, hein? Vai ficar mais 6 meses lá, a metade do ano. Ele renderá um valor correspondente a 10% do capital maior. Olha só, é juro simples, é proporcional, né? Esse capital menor, que é 400, ele está sendo aplicado com juros de 30%, só que agora um tempo que é meio ano, não é mais é meio ano. Isso aqui é o juros que esse capital menor vai render nesse período, capital, taxa, tempo. E quanto é que vai dar essa conta aqui? Tá, então o rendimento vai ser isso aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto é que vai dar isso aqui? Pode simplificar aqui por 100, né? Vai ficar 4. E aqui 4 com 2 vai cortar, vai ficar 2 vezes 30, que dá 60. 60 reais são os juros que esse capital aqui vai render durante 6 meses, 60 reais. Ele falou que esse valor corresponde a 10% do capital maior, é isso mesmo? 10% do capital maior é 60, tá certo. Finalmente, hein? Achamos uma correta. Então, 60 realmente é 10% desse capital maior aqui. Então, a resposta correta é a letra D de delta.